Oi, meninas, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tudo bom. Vou dar só mais uns minutinhos, tá? Aí a gente já... Mari, Oi, amor. uma pergunta. Fala. Não tem nada a ver com nada, mas estava pensando esses dias. Pode falar. Qual que é a sua teoria sobre Dom Casmurro? Não traiu. A Capitu, não, a minha teoria é que não traiu. Eu defendo isso até o fim. Ele era louco, né? Era. Não traiu, mas devia, né? Devia ter traído. Eu também acho. Esse é um dos meus livros favoritos, Elô. Você acredita? Eu quase pensei em não terminar de ler. Porque na época que eu tava lendo, todo mundo ficava me enchendo o saco querendo saber o que eu achava. E aí eu falei, eu não quero terminar de ler, porque eu não quero saber. E você também acha que ela não traiu? Eu acho que ela não traiu, eu acho que ele era louco. Eu também acho. Ele era psicopata demais, muito maluco. Ciumento, credo. É, doente, né? Deus me livre. Meninas, vamos lá? Pra gente poder começar? Eu separei aqui para hoje uns exercícios pra gente fazer juntas sobre o Quincas Borba, né, do Machado. A gente não teve o plantão a semana passada, então eu dividi a aula da relíquia em duas. Eu pus a primeira metade a semana passada, a segunda metade vem nessa quinta-feira. E aí no próximo plantão, a gente conversa sobre a relíquia. E como a gente não falou sobre o Quincas Borba, a gente não conversou, não fez exercício e tal, eu separei alguns pra gente fazer juntas, ok? Vamos dar uma olhadinha para vocês também verem como ele cai no vestibular, porque a gente precisa pensar nisso também, né? E pensando que a gente tem trabalhado com muitas obras da Unicamp, quando aparece uma obra que cai na FUVEST, a gente precisa ter um olhar diferente para ela, porque a FUVEST tem um perfil de prova diferente, né? Então vocês vão ver que o modelo é um pouquinho diferenciado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O primeiro exercício, ele precisa aliás, os primeiros, acho que os 3 primeiros, desse trechinho, que eu acho que eu comentei até na videoaula, que era sobre aquela historinha que o Quincas Borba usa, né, para explicar para o Rubião a teoria do humanitismo, em que ele vai falar do campo de batatas e das duas tribos. Vamos ler juntos e aí a gente faz os exercícios em seguida. Então, o texto é assim. A próxima questão refere-se ao texto a seguir, extraído do 6º capítulo de Quincas Borba, que é o livro de 1892, de Machado de Assis. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as 2 tribos dividem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama aquilo que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. A gente comentou lá na nossa aula, né, que aqui, nesse caso, a gente tem aquela referência que vai se tornar uma frase muito célebre desse romance, do livro do Quincas Borba, e que vai explicar, é uma das explicações que o filósofo vai trazer para o Rubião para ilustrar para ele o propósito da teoria do humanitismo, aquela teoria de que para que alguém consiga se dar bem, para que alguém sobreviva, outra pessoa tem que pagar por isso, outra pessoa tem que se sacrificar de alguma forma, né? Então, aqui ele vai falar das batatas, que só eram suficientes para uma das tribos conseguir atravessar e chegar a um outro espaço onde tinha batatas em abundância, mas para isso eles teriam que guerrear e uma das tribos teria que morrer, né? Então, é muito essa ideia de que o humanitas sobrevive da morte, da decadência do outro. Essa morte pode ser uma morte literal, como é o caso aqui da historinha, pode ser uma morte figurada,
como são os casos sociais que a gente analisou lá na obra do Machado, né? Bom, vamos dar uma olhadinha no que o exercício quer de nós. Deixa eu só melhorar isso aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá? Aí, boa. Nessa passagem, oh meu Deus. Nessa passagem, vamos só analisar o exercício. Nessa passagem, quem fala é Quincas Borba, o filósofo, em uma daquelas rememorações, né, da história, porque quando o romance começa, o Quincas Borba já morreu. Então, nessa passagem, quem fala é Quincas Borba, o filósofo. Suas palavras são dirigidas a Rubião, ex-professor e futuro capitalista, mas no momento apenas enfermeiro de Quincas Borba. É correto afirmar que a maneira como constrói esse discurso revela preocupação com, pensando na historinha como uma ilustração para aquilo que vai ser pensado, né, como a teoria filosófica do humanitismo. Letra A clareza e a objetividade. Desculpa, mudei sem querer. A clareza e a objetividade, uma vez que visa a compreensão de Rubião da filosofia por ele criado, o humanitismo. A letra B, a emotividade de suas palavras, dado o objetivar o despertar em Rubião piedade pelos vencidos e ódio pelos vencedores. A informação a ser transmitida, pois Rubião, sendo seu herdeiro universal, deverá aperfeiçoar o humanitismo. D, o envolvimento de Rubião com a filosofia por ele criada, o humanitismo, dada a urgência em arregimentar novos adeptos. E o estabelecimento de contato com o Rubião, uma vez que o mesmo possui carisma para perpetuar as novas ideias. Dessas alternativas, eu acabei mostrando o gabarito sem querer, né? Qual delas, vocês já sabem a resposta, qual delas faz mais sentido para vocês? E o mais importante, por que vocês descartam as demais? O que tem de problema nas outras alternativas? Na alternativa D, não foi o Rubião que criou a teoria do humanitismo? Uhum. Na D de dado? O envolvimento de Rubião com a filosofia por ele criado, o humanitismo, dada a urgência em arregimentar novos adeptos. Também, isso, o Rubião não cria a teoria do humanitismo, embora por essa construção aqui a gente possa entender que ele está falando lá de cima do Quincas Borba, mas ele não quer, com essa história, envolver o Rubião para que ele vá disseminando a teoria. Na verdade, o Quincas Borba ele não está preocupado em arregimentar novos adeptos, tanto que ele não passa a teoria para mais ninguém. Além da palestra que ele faz no Rio de Janeiro, lá para Brás Cubas, no primeiro romance, ele não vai passar essa teoria para mais ninguém. Ele só quer que o nome dele permaneça vivo, né? Então, ok, a gente descarta a alternativa D. Qual é o problema da alternativa B, de bola? O objetivo dele é ensinar o humanitismo, né? Não dar passar piedade para ele. Exatamente. Nessa alternativa, parece que ela tem um teor quase comunista, né? De você ter ódio dos vencedores, dos ricos, que é o caso aqui, né? E compaixão pelos vencidos, como se você tivesse que tomar partido dos mais fracos ou daqueles que são, de alguma forma, subestimados na sociedade. Não é isso, tá? E tem uma palavra aqui que precisa ser chave para nós. É a questão da emotividade. Se você volta no texto, você vai ver que o discurso do Quincas, ele não tem emoção, né? Ele é um discurso objetivo e racional. Lembrem que a teoria do humanitismo, para o Machado de Assis, tanto lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, quanto aqui no Quincas Borba, ela é uma espécie de paródia daquelas correntes filosófico-científicas que surgiam no final do século XIX. O darwinismo, o próprio comunismo, o socialismo, enfim, várias dessas correntes. Então, ele meio que parodia, né? Então, é muito racional, não é uma coisa que se leva pela emoção, tá? Qual é o problema da alternativa C? Lembrando que é a alternativa A, né? A resposta. A alternativa C, qual é o problema dela? A informação a ser transmitida, pois Rubião, sendo seu herdeiro universal, deverá aperfeiçoar o humanitismo. Eu não lembro agora, ele não falava que ele tinha que aperfeiçoar o humanitismo, né? Não falava, porque na verdade a teoria estava pronta, né?
Mas aqui o que vai incomodar a gente, ou pelo menos é o que me salta primeiro aos olhos, é o Rubião sabendo que era o seu herdeiro universal, né? A informação a ser transmitida, pois Rubião, sendo seu herdeiro universal, deverá aperfeiçoar o humanitismo. Rubião não sabia que seria o herdeiro do Quincas. E ele não vai mexer nessa teoria, porque ele não tem instrução para isso, ele não vai aperfeiçoar. E o Quincas Borba não tinha essa pretensão, né? Ele só queria manter o nome dele vivo. Ele não queria que mexessem na teoria. Então, perfeito. Letra B não, letra C não, letra D não. E qual é o problema da última, da letra E? Eu acho que é a parte do carisma para perpetuar as novas ideias. Sim, Rubião não tem carisma nenhum, na verdade. Ele era totalmente rechaçado pelas pessoas, ele não conseguia despertar a empatia de ninguém, ele tinha muito poucos amigos lá em Barbacena, então não. E também pelo que a gente falou na alternativa anterior, na C, que a gente discutiu agora há pouco, essa questão de disseminar as novas ideias, de perpetuar as novas ideias. Rubião não tinha essa missão. Em nenhum momento o romance diz que o Quincas Borba deixa as coisas todas, né, toda a sua fortuna para o Rubião para que ele disseminasse a sua teoria. Na verdade, não, né? Na verdade, ele ia levar essa teoria e manter o nome do Quincas vivo. Não tinha nenhuma pretensão de que ele desenvolvesse nada. Tanto que ele meio que abre mão do humanitismo e pior até, né? O Pedro Rubião, ele não entendeu nada, porque ele vai se tornar uma vítima dos humanitas. Então, neste caso, a gente ficaria, né, com a alternativa A. Vocês acharam esse exercício fácil, médio ou difícil? Acho que médio. Médio também não é tão fácil assim? Beleza. Vamos tentar mais um, ó. Deixa só eu... Aí. Ainda, né, sobre o mesmo texto que a gente acabou de ler, eu vou fazer mais uma leitura dele, porque entrou bastante gente depois que a gente já tinha feito, só para se familiarizar, tá? Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. Aqui é o Quincas Borba falando para o Pedro Rubião. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, né? Essa parte é muito importante. O homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso. Isso diz muito sobre essa sociedade burguesa do século XIX, na visão do Machado de Assis. E pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, outro exercício sobre esse texto é esse aqui, ó. Com base nas palavras de Quincas Borba, considere as afirmativas a seguir. E aí a gente vai julgá-las, né? A gente vai avaliá-las. As duas tribos existem separadamente uma da outra. A necessidade de alimentação determina os termos do relacionamento entre as duas tribos. O relacionamento entre as duas tribos pode ser amistoso, dividem entre si as batatas, ou competitivo, uma das tribos extermina a outra. E última, o campo de batatas determina a vitória ou a derrota de cada uma das tribos. Dessas quatro afirmativas, quais estão corretas? Quais vocês julgam corretas?
Eu acho que a alternativa D de dado. D de dado, a primeira, a segunda e a terceira? Isso. A primeira, as duas tribos existem separadamente uma da outra. Isso é real, né? Segundo a historinha, elas chegam num ponto em que para atravessar aquele vale, elas precisariam se nutrir. Depois daquele espaço, né, depois daquela fronteira, haveria batatas em abundância, mas aquele campo de batatas só alimentaria uma delas, ou seja, elas são separadas, elas são independentes uma da outra. Então, ok. A 2. A necessidade de alimentação determina os termos do relacionamento entre as duas tribos. Isso é verdade também. Ambas precisam das batatas para conseguir se nutrir o suficiente para chegar no seu objetivo, certo? Perfeito. 3. O relacionamento entre as duas tribos, duas opções. Pode ser amistoso, dividem as batatas entre si e ninguém consegue chegar o suficiente, ninguém consegue se nutrir o suficiente para chegar do outro lado, ou competitivo. Uma extermina a outra e é o vencedor as batatas. Perfeito, né? Então, essas 3 estão perfeitamente corretas. Agora, vamos ver a 4, por que ela é problemática? O campo de batatas determina a vitória ou a derrota de cada uma das tribos? Não é isso que acontece. O campo de batatas, ele é a recompensa da vitória de uma das tribos. Mas não é ele que determina quem vai ser vitorioso ou não, né? Isso é um exercício característico do que a gente consegue ver numa primeira fase de FUVEST. Esse tipo de exercício sobre livros, inclusive. Em que a gente tem uma construção aqui, a forma como é construído, o uso da escolha lexical, né, da escolha das palavras, é que vai ser determinante para definir aqui se essa afirmativa é correta ou não. Então, isso também é significativo para nós, tá? A gente tem que estar atento para esse tipo de construção também. Então, perfeito. A primeira, a segunda e a terceira certamente são corretas. A última tem esse problema. Não é o campo de batatas que determina a vitória ou a derrota, né? É o campo de batatas que vai ser a recompensa da tribo vitoriosa, ok? Esse exercício parece um pouco mais fácil que o anterior? Sim. Sim, né? Um pouquinho mais. Beleza. Mais um, então. Ainda sobre o humanitismo, sobre essa filosofia do Quincas Borba, né? O humanitismo, filosofia criada por Quincas Borba, é revelador. A. Do posicionamento crítico de Machado de Assis aos muitos ismos surgidos no século XIX, darwinismo, positivismo e evolucionismo. B. Da admiração de Machado de Assis pelos muitos ismos surgidos no início do século XX, futurismo, impressionismo e dadaísmo. C. Da capacidade de Machado de Assis em antever os muitos ismos que surgiriam no século XIX, darwinismo, positivismo e evolucionismo. D. Da preocupação didática de Machado de Assis com a transmissão de conhecimentos filosóficos consolidados na época. Ou E. Da competência de Machado de Assis em antecipar a estética surrealista surgida no século XX. Qual dessas alternativas vocês marcariam como corretas? Como correta, desculpa, uma só. Eu tô de olho nessa A. Na A, do posicionamento crítico de Machado aos muitos ismos surgidos no século XIX, darwinismo, positivismo e evolucionismo. Por que seria um posicionamento crítico em relação às correntes e não seria, por exemplo, a alternativa C, de antever esses muitos ismos que surgiriam no século XIX? Qual é a diferença? As duas caminham, né? Elas mencionam os mesmos aspectos. Por que a A e não a C? Por que seria um posicionamento crítico e não uma antevisão? Porque o Machado sempre faz muitas críticas nas obras dele. Cara, o seu microfone ficou super baixinho, eu não consegui ouvir a sua fala. Você pode repetir para mim? Pode ser porque o Machado sempre fez muitas críticas nas obras dele. O posicionamento do Machado, em geral, é crítico porque ele é um escritor realista, né? O que é importante de vocês pensarem aqui também? Primeiro, a gente descartaria a B, a D, não, desculpa, a B e a E, porque elas vão falar desses ismos do século XX. Quando essas duas alternativas pensam no futurismo, no impressionismo, no surrealismo, elas estão pensando em vanguardas, em arte de vanguarda, aquelas vanguardas europeias que vão influenciar o modernismo depois da Semana de Arte Moderna, né? Não é sobre isso que o Machado está falando, porque isso vai começar a surgir quando o Machado já tinha até falecido. O Machado morre em 1908. Essas estéticas elas vão surgir em 1910, 1912 na Europa e elas só chegam aqui e ali
por 1915, 1916, né? Então, não é delas que eles estão falando. A gente está descartando isso. Não é século XX que o Machado vai... Não é no século XX, nas vanguardas do século XX, que o Machado pensa no Quincas Borba, né? Que é um romance de 1891, com segunda publicação em 92. Na alternativa D, ele vai falar da preocupação didática do Machado com a transmissão de conhecimentos filosóficos consolidados na época. Não existe uma preocupação do Machado em transmitir esses conhecimentos filosóficos do século XIX, porque o humanitismo não é real, ele é uma ficção, né? Ele é uma releitura dessas correntes que apareceram na época. Agora, se a gente descarta a B, a D e a E, fica entre a A e a C, de fato, eu preciso pensar, tá? Foi muito bom que os meninos falaram, quando eles olharam para a alternativa A. Se vocês tivessem que chutar e fossem na A, vocês se dariam bem. Porque aqui, o posicionamento do Machado é de parodiar essas correntes filosóficas, né? Ele não está antevendo nada, porque muitas dessas correntes já tinham surgido antes desse livro, antes do Machado começar a escrever realismo, né? Então não é uma antevisão, ele não está antecipando nada, muito pelo contrário, ele está relendo essas correntes, ele está fazendo uma ironia com relação a elas. E por isso tem mais a ver com o posicionamento crítico do que com qualquer tipo de previsão, ou de apoio, ou de releitura, né? É irônica a forma como ele traz essas correntes. E que são correntes que, pelo romance Quincas Borba, a gente percebe que ele está criticando por quê? Porque o final do Quincas Borba é um final totalmente disfórico, né? Não é um final feliz. O Rubião morre, o Rubião é vítima do humanitismo, e ele acaba morrendo para que aquela fortuna que ele herdou sustente aqueles parasitas sociais da corte do Rio de Janeiro. Então, não é um olhar positivo do Machado para essas correntes filosóficas, é um olhar irônico, crítico, né? Então, a alternativa A. Esse exercício fácil, médio ou difícil? Difícil? Mais difícil um pouquinho? Ok. Bom, deixa eu ver se dá tempo da gente fazer mais... Dá. Aqui tem mais um trechinho, tá? Um outro trechinho, aqui já do romance mesmo, da narrativa, não é a fala do Quincas, né? Em que a gente vai ter o seguinte, ó, reparem na postura do narrador, né? Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, mas em verdade vos digo que pensava outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era há um ano, professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram e aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça, né, virou um belo fruto. Só para vocês se situarem, não sei se vocês estão lembrados ou se vocês já chegaram, né, nesse trecho do romance, a Mana Piedade é a irmã do Rubião, que acabou tendo um caso com o Quincas Borba, os dois chegaram a ficar noivos, eles iam se casar, mas ela morre antes do casamento. E o Pedro Rubião, embora gostasse do Quincas Borba, ele pensava assim, putz, agora que a minha irmã morreu, né, quais as chances da gente enriquecer? Porque ele via nessa possibilidade do casamento da irmã Piedade com o filósofo Quincas Borba, uma possibilidade de sair daquela vida difícil que eles tinham, né? Ele trabalhava como professor, os dois sustentavam a casa, enfim. E aí, quando a morte da irmã aconteceu, ele falou, nossa, né, e agora o que vai ser de nós? E no fim das contas, o Quincas também morreu e deixou tudo para ele. Então, a reflexão é sobre isso, né? Deus escrevendo certo por linhas tortas. Se a irmã tivesse casado com o Quincas, ele teria um efeito colateral desse casamento, né? Ele sairia da miséria, mas ele não herdaria tudo. E agora ele é um baita capitalista. Era professor e agora é capitalista, né? Então, o narrador descreve aqui já a vida do Pedro Rubião no Rio de Janeiro, quando ele vai morar no bairro de Botafogo, de frente para o mar, numa mansão, com um jardim, aquela coisa toda. Bom, vamos ver o que o exercício quer que a gente pense com relação a este recorte, né? A este excerto. Com base no primeiro parágrafo do texto, considere as afirmativas a seguir.
O narrador, no presente, dirige suas palavras ao leitor de seu texto, conforme se pode deduzir do emprego de vos digo. Eu já volto no texto, tá bom? Para vocês darem uma olhada. As palavras do narrador dizem respeito a um momento de meditação de Rubião sobre sua mudança de classe social, momento este do qual o narrador onisciente tem pleno conhecimento. 3. O emprego de olha e entra no tempo presente reflete o apego que o protagonista tem à sua nova condição econômica, tentando esquecer o passado. E 4. Visse e cuidaria. Aí estão para registrar uma possibilidade de interpretação que, na verdade, condiz com o que realmente é relatado pelo narrador. Então, estão corretas apenas as afirmativas. Aí você tem que escolher quais delas, né? Eu vou voltar no texto para vocês prestarem atenção nesse primeiro parágrafo, né? E repararem nesse uso dos verbos. Falei para vocês isso e vou reforçar para quem chegou depois. Quando a gente pensa em exercícios nesse molde, nesse perfil de prova da FUVEST, essa mobilização de conhecimentos linguísticos também é importante. Não só os instrumentos de análise literária, então entender o tipo de personagem, o tipo de narrador, o tipo de discurso, a estrutura do enredo, o tempo e o espaço, mas também a construção linguística do texto, né? Então aqui ele vai focar muito, por exemplo, nos tempos verbais. E aí a gente tem que pensar qual a importância desses tempos verbais. Não é um exercício muito tranquilinho de fazer, muito fácil, né? Então, vamos reler só o primeiro parágrafo para a gente voltar para as afirmativas. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava, cotejar é comparar, né? Então, cotejava o passado com o presente, que era um ano professor, que é agora capitalista. Olha para si, olha para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Ok? Bom, o narrador, no presente, dirige suas palavras ao leitor do texto, conforme se pode deduzir do emprego de vos digo. A gente pode considerar isso correto? Quando o narrador fala isso, ele está falando com a gente, leitor? Essa é uma característica do Machado, né? Uma característica muito moderna, inclusive, do Machado. Nenhum outro escritor costumava ter esse tipo de postura, essa interpelação com o leitor. No 2. As palavras do narrador dizem respeito a um momento de meditação de Rubião sobre sua mudança de classe social, momento este do qual o narrador onisciente tem pleno conhecimento. Eu tenho um narrador onisciente, diferente do que acontece lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que a gente tem um narrador personagem. É o Brás Cubas que conta a história, né? Aqui eu tenho um narrador em terceira pessoa. Vocês lembram por quê? Porque o Pedro Rubião morre no final da história, né? 3. O emprego de olha e entra no tempo presente reflete o apego que o protagonista tem à sua nova condição econômica, tentando esquecer o passado. Será que é isso que ele está fazendo nesse parágrafo? A gente está falando que ele coteja, o narrador fala que ele coteja o passado e o presente para fazer essa comparação. Será que dá para entender que ele quer esquecer porque os tempos verbais são utilizados no presente? E 4, visse e cuidaria, que está lá no comecinho do parágrafo, aí estão para registrar uma possibilidade de interpretação que, na verdade, condiz com o que realmente é relatado pelo narrador. Quando o narrador diz lá no parágrafo... Quando o narrador diz lá naquele primeiro parágrafo que quem o visse cuidaria que ele estava ali fazendo isso, fazendo aquilo, ele não, na hora, né, que isso é colocado, ele diz assim: quem o visse com os polegares metidos no cordão de chambre à janela de uma casa do Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, na verdade, ele estava ali cotejando o passado com o presente. Então, a pessoa que o visse criaria aquela possibilidade de que ele estava só admirando a água paradinha ali, a água tranquila, mas não era isso. Então, essa quarta afirmativa também não se confirma, ok? Olha como esse exercício exige um pouquinho mais da gente, né?
Qual alternativa vocês acham, então, que seria mais adequada? Qual vocês marcariam como correta pensando nessas análises? Alternativa A, a primeira e a segunda. Eu tentei abrir o chat para ver a resposta de vocês, mas o Zoom travou aqui para mim. Ele está me dizendo que daqui 3 minutos a nossa reunião vai ser encerrada. Então ele fica me mandando essa mensagem toda hora. A primeira e a segunda, elas condizem com a análise do texto que a gente fez. A terceira e a quarta, não, né? Como eu falei para vocês na terceira, vai lá, Ives, já foi, acho, né? Vai tranquilo, depois eu deixo gravadinho, tá? Na terceira, os verbos no presente, refletindo um apego do protagonista à sua nova condição econômica, para tentar esquecer o passado, não fazem sentido nesse recorte do texto. Porque nesse recorte ele está cotejando, comparando o passado e o presente, ele não está rejeitando o passado, né? Ele ainda faz essa reflexão, nossa, Deus escreve certo por linhas tortas. Embora ele adore, né, e seja muito apegado a essa sua condição atual, pelo excerto a gente não tem, e não são os verbos que vão indicar isso, tá? Até porque os verbos não dizem respeito a esse aspecto. E na última também não, né? O uso do tempo do subjuntivo e do futuro do pretérito não estão ali para registrar aquela possibilidade que se confirma. É uma possibilidade que não se confirma, né? O narrador diz, quem o visse ali, cuidaria, significa acharia que ele estava refletindo, admirando o mar. Não era isso que ele estava fazendo, ele estava comparando a sua vida antiga com a sua vida atual. Então aqui a alternativa A, só a primeira e a segunda são corretas. Ok? Pessoal, abre o microfone para mim, diz para mim se está tudo bem, se vocês estão entendendo bem, se tem alguma pergunta que vocês queiram me fazer sobre esse livro, se está tudo certo. Tudo certo. Tudo certo, Léo? Sem Tranquilo. problemas? Então, beleza, gente. Nessa quinta-feira vai sair para vocês, vou falar bem rapidinho, tá? Nessa quinta-feira vai sair para vocês a segunda parte da aula sobre a relíquia. E aí, no nosso próximo plantão, a gente conversa um pouquinho mais sobre a relíquia e nós encerramos os realistas. Aí a gente vai começar a trabalhar só com os modernos, tá? A gente encerra esses primeiros livros mais clássicos, né, das duas listas, ok? Boa semana para vocês, obrigado por terem vindo. Fiquem bem, se cuidem direitinho. Qualquer coisa vocês me escrevem, tá bom? Um beijo e vai encerrar aqui. Então já vou me despedir de vocês. Um super beijo, tá bom? Até mais!